Bom, então, só para retornar, nós tínhamos feito, só para questão de numeração de aula, nós tínhamos tido a aula número 10, no dia 14 de dezembro, e agora a gente está tomando aula, fazendo a aula número 11. A gente tinha até já encaminhado isso aqui. Então, qual é o que a gente está querendo estabelecer hoje de uma forma... O tchau, está ligado, não está? Tá. De uma forma mais clara. É retomar os lagrangianos que nós estudamos, mas agora colocando os campos físicos. Então, nós já estamos lembrados que nós conseguimos expressar, né, o BM1, só para lembrar aqui, não vou nem... O BM1 e o BM2, né, do SO2, eles foram reescritos em termos do WMi+, né, e do WMi-. Muitas vezes, né, quer dizer, é normal escrever o WMi+ como sendo o WMi e o WMi- como sendo o conjugado complexo dele, WMi star. E depois nós escrevemos, né, o setor neutro, BM3, né, e o YMi em termos do aquilo que virou o campo do Zmi, e o fóton. Lembrando que nós tínhamos feito as nossas transformações eram essas aqui. Quer dizer, nós escrevemos o fóton como cosseno do ângulo de Weinberg, e aqui eu fico seno do ângulo de Weinberg vezes o BM3. E o Zmi ficou o cosseno do ângulo de Weinberg vezes o BM3 menos o seno do ângulo de Weinberg, YMi. Então, essas aqui para nós foram as definições dos campos físicos, né, em função da diagonalização da matriz de massa dos bósons vetoriais. Então, esses dois bósons aqui com a mesma massa, esses dois bósons aqui, massa zero e massa 5. E aí, a relação inversa que a gente tem daqui, né, que a gente vai ser importante para a gente, nós vamos ter que substituir o YMi, que é cosseno de θ fóton menos seno de θ Zmi, que é o inverso. A gente está pegando as relações inversas aqui. E o BM3, ele fica cosseno de θ W Zmi mais seno de θ W fóton. Então, o que nós temos que fazer agora é pegar tudo aquilo que nós tínhamos feito antes, né? Pegar o lagrangiano de SO2, como a gente já pegou, quer dizer, pegar o F mini A, quer dizer, agora é um exercício algébrico, e escrever em termos, né, dos Ws, né, quer dizer, WMi+, WMi-, Zmi e Ami. Na verdade, a gente está pegando não, FMA e o YMi ao quadrado. Vou botar aqui. Então, vamos pegar o setor de bósons de Gage, né, aqui, e vamos escrever em termos desses campos aqui. Vamos substituir aqueles dois lagrangianos. No setor de Higgs, a mesma coisa. Vamos pegar, né, o Dmi Phi Dagger, Dmi Phi, lembrando que nós estamos trabalhando no gauge unitário, né, onde para nós o Phi, né, ficou sendo 0 V mais H, e aí também escrever os campos de gauge que estão colocados aqui dentro, né, quer dizer, as famílias, né, de SO2 e de 1 que vão estar colocadas aqui. Também vamos escrever o lagrangiano, então, em termos de H, né, quer dizer, o campo de Higgs, e dos bósons vetoriais, né, WMi+, WMi-, Z0 e fóton. Tá lá. Então, vamos botar
que aqui todos os campos que estão aqui dentro, quer dizer, quando a gente escreveu essa derivada covariante aqui, né, nós escrevemos como sendo o SO2, então aqui a gente tinha G, B, MA, vou botar aqui sigma A sobre 2φ, e depois aqui a gente tinha mais G', Ymi, Y sobre 2φ. Mas aí a gente lembra que esse Y aqui valia 1, né? Quer dizer, a hipercarga do Higgs. E aí a gente vai ter que substituir o Ymi, BM1, BM2, BM3 por esses campos aqui, como a gente já viu. E fazer a mesma coisa no setor de leptons. No setor de leptons, né? Pois aqui no setor de leptons, nós tínhamos a derivada, né, da parte left, né, que era dmi doublet left, mais G, aí vamos lá, P, MA, sigma A sobre 2, aí atuando no left, e aí aqui mais G', Ymi, Y sobre 2, atuando no left. Lembrando que para o setor left, né, o Y vale, lembrando que o Y, esse Y aqui, no caso left, ele é a carga em cima, quer dizer, o neutrino é meio, é menos 1. Esse Y aqui é igual a menos 1. E no caso do bóson de Higgs, esse Y aqui é mais 1. No caso do bóson de Higgs. A hipercarga fraca do Higgs é mais 1 e a hipercarga fraca do lepton é menos 1. E depois nós tínhamos o setor right, né, que era o setor aqui dos leptons right, né, onde nós temos só a parte abeliana, não temos, é singlete de SO2, e aqui ficava mais G', Ymi, e aqui Y sobre 2, lepton right. Vou botar isso aqui. Lepton right, né? E aí lembrando que a hipercarga fraca do lepton right é menos 2. Então a gente conseguiu fazer isso. Quer dizer, isso é o que nós temos até agora. No fundo, é o que nós estudamos até agora, já tendo feito a quebra espontânea da simetria. Agora o problema é simplesmente algébrico. O que a gente tem que fazer? Reescrever todos os campos em função desses campos aqui. Claro que os campos dos férmions não mudam, são os mesmos, né? Quer dizer, a gente vai ter o neutrino left e o lepton, né? Quer dizer, o neutrino do lepton left e o lepton left, e aqui os lepton right. Nada disso vai mudar. A gente só fez a mudança de base dos bósons vetoriais. Então, eu vou colocar a resposta que a gente já tinha, inclusive, colocado na primeira parte na aula passada. Então, o setor, deixa eu botar aqui o setor, pegar aqui, o setor de bósons vetoriais, né, vai se escrever, vamos botar aqui, peraí. Aqui, o apagador ficou preso aqui. Aí depois dele transitar a transformação de Gauge. Aí eu vou deixar para depois, vou fazer isso, eu vou fazer as transformações que sobraram aí. Como é que fica o espaço? A gente vai ter que fazer uma rotação também no espaço de parâmetros de Gauge, para ver como é que ficam as transformações de Gauge no final. Bom, vamos lá então. Então, nós aqui no setor do SO2, nós vamos apagar agora, vamos colocar então o lagrangiano dos bósons vetoriais. Depois vamos fazer um a um, o lagrangiano dos bósons vetoriais, o lagrangiano depois do Higgs e o lagrangiano dos leptons. Então, o setor de bósons vetoriais, vamos ver como é que ele ficou. A gente já tinha falado, mas eu vou com mais calma agora. Então vamos botar assim, o lagrangiano, vamos botar assim, de bósons vetoriais, né? Então o lagrangiano de bósons vetoriais vai ficar assim. Depois da quebra, então.
É tudo depois da quebra, tudo com aquela definição. Vamos só escrever só para dizer Tá. Então, tudo após a quebra espontânea da simetria. Por quê? Porque só depois da quebra espontânea da simetria a gente pôde redefinir os campos AMI, quer dizer, o campo do fóton e o campo do Z0. Então, vamos botar aqui o lagrangiano de bósons vetoriais, né? Vamos botar aqui completo. Então, onde ficou? Menos 1/2, vou botar aqui, de dmi w ni mais menos dni w mi mais vezes, claro, conjugado complexo, dmi w ni w, vamos dizer w menos ni, tá aqui, menos dni w menos mi. Então, esse aqui é o lagrangiano, depois a gente vai abrir isso aqui melhor. Aí o lagrangiano do z, menos 1/4, do z mini ao quadrado, menos 1/4, aqui vai ficar o fóton, né? F mini ao quadrado. Então, esses são lagrangianos em que aqui a gente tem derivada covariante que nós já vamos explicitar. Aí aqui ficou menos I, G. Então, é só fazendo agora os cálculos. Agora é pura álgebra, é só substituir todas essas definições no que nós tínhamos antes. Menos I seno de θ, então vai ficar W mi mais, W ni menos, F mini. Tá. Menos I, G, cosseno de θ, W mi mais W ni menos Z mini mais Oi? WMI? Não, que nem tem o Zemini. Ah. Ter assim Um W mini. Menos outro, menos outro. Ah, sei. Você diz W mi mais, W mi menos, como uma espécie de um field strength aqui, do W mini. É o W mini. Porque aqui tem W mais, W menos com F mini. E aqui tem W mais, W menos com Z mini. Agora, W mais, W menos, se eu tivesse que colocar aqui um W mini, teria que ser esse W mini covariante, que é isso que eu quero dizer agora. Mas aí você ia ter problema com... Você ia gerar acoplamento, né, não renormalizável. Quer dizer, a teoria não te dá isso, mas agora, se você quisesse colocar a mão, qual seria o problema? Por que isso não aparece? Vamos comentar isso aí. Deixa eu colocar só isso aqui. Então, lembrando o seguinte, W mi, dmi, do W ni mais, quer dizer, essa derivada aqui é uma derivada covariante de Gates. Que derivada covariante é essa aqui? Então, aqui nós vamos ter o dmi do W ni mais, né? Aí vamos ter aqui mais I, G, seno de θ. Aí aqui vamos ter a mi, W, ni mais.
E aqui vamos ter mais IG cosseno de θ. Zmi W ni mais. Então, essa derivada aqui é uma derivada covariante. Então, se a gente quisesse definir um field strength, vamos dizer assim, um W mini associado ao W mais, então a gente teria que escrever isso aqui. Vai ser isso aqui, é o que está ali, na verdade, dmi W ni mais menos dni W mi mais. Quer dizer, esse, se eu fizer, vamos lembrar, esse G seno de θ, que está aqui, justamente, ele está fazendo o acoplamento do fóton com um campo carregado, mais. Então, o que a gente faz? A gente vai tomar esse G seno de θ como sendo justamente a constante de acoplamento eletromagnética. E aí a gente pode se perguntar, quem é o G cosseno de θ? Então, é só lembrar o seguinte, quer dizer, a gente lembrar que a tangente de θ, né, é G', tangente de θ é G' sobre G. E o G? Então, a gente vai ter aqui G seno de θ, a gente está interpretando como sendo a carga elétrica. Então, G cosseno de θ, vamos relacionar isso aqui com as nossas... Eu posso escrever G cosseno de θ, vai ser, vamos colocar assim, G cosseno de θ é igual a G' seno de θ. Vamos dizer assim, então deixa eu tirar isso aqui daqui. Então, se eu sei G seno de θ, né? Então, eu sei que, o que nós, deixa eu ver, se eu pegar as relações, nós gostaríamos de expressar. Então, esse G seno de θ que está aqui, nós já vimos aqui, é a carga elétrica. Quer dizer, é a constante fundamental, a carga fundamental, é a constante do eletromagnetismo, esse cara aqui. Então, essa constante aqui está aqui. É esse G seno de θ aqui. Tá, então, nós vamos interpretar esse cara aqui como sendo E. Então, as nossas constantes de acoplamento, quer dizer, a gente iniciou com G e com G'. E agora a gente vai reescrever as constantes de acoplamento em termos do E e do ângulo de Weinberg. Vamos fazer assim. Então, a gente está tomando o G seno de θ como sendo E. Então, aqui a gente vê que G seno de θ é igual a G' cosseno de θ. Perfeito. Então, eu poderia fazer o seguinte, eu posso... G', então, cosseno de θ, né? Vamos pensar assim, vamos tentar fazer o seguinte, cosseno de θ é raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado. Então, vamos pensar assim, esse cosseno de θ é raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado. Só colocar aqui, né? Então, aqui eu vou ter G cosseno, é isso aqui. Agora, o seno de θ, vamos colocar assim, é E sobre G. Então, eu posso colocar aqui então é melhor fazer o seguinte, ao contrário, só expressar da seguinte maneira, expressar o G, melhor colocar assim, o G é igual a E sobre seno de θ. Podemos fazer isso aqui. Então, onde tem G, vamos substituir por E seno de θ. Então, por exemplo, aqui tem esse G. Então, esse G aqui, a gente pode usar essa relação. Já que G seno de θ é o E, vamos substituir o G por E sobre seno de θ. Porque isso aqui, então, por quê? Porque isso aqui vai me permitir, aqui eu esqueci de botar o θ de Weinberg, vou botar aqui. Então, isso aqui vai me permitir escrever tudo em função, botar aqui tangente, Weinberg também, vai me permitir escrever todos esses acoplamentos em função do E e do ângulo de Weinberg. Ao invés de onde aparece G, a gente substituiu, pode deixar o G, mas só lembrar que o G é sobre seno de θ. É mais conveniente, depois que houve a mudança de base, a gente passar das constantes de acoplamento iniciais G e G',
para as constantes de acoplamento que a gente interpreta como a carga fundamental, a constante eletromagnética e o ângulo de Weinberg. São as duas, vamos dizer, são as duas constantes de acoplamento com as quais a gente vai lidar. Então, só lembrando dessa relação que me permite passar do G para o E e para o seno de θ. Então, esse G2 aqui, a gente pode substituir, então, por E2, se a gente quiser, sobre seno ao quadrado. Então, quer dizer, só para, se quiser, deixar tudo bem claro, explícito, em função do E e do seno de θ. Mas, se não quiser, pode deixar em função do G2, só lembrando qual é a relação. Oi. Uma pergunta que você... Uma das coisas que, digamos, chocou foi o Gelman, né? A carga fracionária. Sim. Então, a gente, a geração dele tinha uma carga elétrica bem assim, múltipla, né? Certo. Bom, daí eu te pergunto o seguinte, já na esquerda, né, eletrodinâmica escalar, Sim. você aparece com constante de acoplamento na carga elétrica. Sim. Aqui você aparece com constante de acoplamento que você modula a carga elétrica, né? O seno de θ, Certo. etc. Aham. E no grupo de normalização você aparece com constante de acoplamento que você escala a carga elétrica. Depende da energia, Então, vamos dizer, a carga elétrica, aquela carga elétrica de Millikan, ou vamos dizer, a carga elétrica de Maxwell, quando você vai a nível microscópico, essa carga elétrica toma feições, ela não é mais uma coisa assim tão, por exemplo, o Biot-Savart, que tinha uma carga, outra carga, a intensidade já do Biot-Savart era E sobre alguma coisa. Isso. Né? Então, era uma constante de acoplamento Isso. imexível. Vamos dizer. Aqui você começa a ver que a carga elétrica, a física de partículas elementares, Sim. assim, ela começa a modular a carga elétrica, Certo. a mostrar eletromagnetismo que não tem carga elétrica, no caso do escalar. Então, isso é um ponto assim, Sim. eu acho assim, importante no sentido de mostrar que essas coisas, sempre quando você pensa que tudo é fixo, não é muito bom. E você mostra que não existe uma Certo. leitura literal assim, da Aham. carga elétrica. Certo, certo. Não, exato. Quer dizer, por quê? Porque a carga elétrica, quer dizer, tem duas coisas que a gente tem que chamar a atenção. Uma coisa é a carga elétrica, outra coisa é a constante fundamental de carga, né? Quer dizer, isso aqui é uma constante de acoplamento. A gente vai interpretar, então, o E, a carga fundamental, como sendo a constante de acoplamento. O valor da carga elétrica pode ser mais 1, menos 1, pode ser 0, pode ser, no caso dos quarks, 2/3, menos 1/3, mas a constante de acoplamento é essa. Então, quem está mudando, na verdade, né, não é o valor da carga elétrica, quem está mudando é a constante de acoplamento. Quer dizer, a carga do quark vai ser, quark U vai ser 2/3 de E. Então, essa carga elétrica aqui, esse valor, né, da carga, ele é constante. Quem vai estar mudando, quer dizer, quem depende da escala de energia e quem vai estar sendo modulado aqui pelo ângulo de Weinberg, é essa constante de acoplamento aqui. A gente vai interpretar o E como a constante de acoplamento do eletromagnetismo. E o valor da carga vai ser um valor numérico, né? Quer dizer, isso aqui, esse valor aqui é um alto valor da matriz de carga. Mas agora, quem dá a dimensão da carga, quer dizer, a carga, na verdade, quer dizer, a carga elétrica, né? Quer dizer, vamos dizer assim, a carga de uma certa partícula, ela vai ser o alto valor da carga elétrica daquela partícula, que é um número, vezes o E. Então, essa aqui é a constante de acoplamento, essa é a constante fundamental. Então, é essa constante que é modulada, é essa constante que, com um grupo de renormalização, ela depende da escala de energia. Agora, o valor da carga é mais 1, 0, menos 1, 2/3, menos 2/3. Isso aí não muda. É isso que a gente está querendo dizer. Deixa eu só colocar essa relação aqui, só para a gente lembrar. A tangente de θ é G' sobre G, de tal maneira que G seno de θ é igual a G' cosseno de θ. Millikan, ele mediu a carga, ele mediu tudo. Ele mediu, só que no caso do Millikan, quer dizer, ele estava trabalhando numa escala de energia, né, em que esse E aqui é o valor compatível, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá?
Mas agora, se você vai para... Hoje a gente sabe, deixa eu botar aqui. Hoje a gente sabe que o seno ao quadrado do ângulo de Weinberg é na faixa de 0,23. Opa, perdão. E a carga elétrica, vamos dizer assim, a constante de estrutura fina, que é o E2, né? Está na faixa de 1/128. Mas isso aqui, medido numa escala de energia, na faixa dos 90 GeVs. Agora, essa constante aqui, alfa, igual a E2, né, que a gente chama de 1/137, que é a constante de estrutura fina, esse valor aqui é o valor que nós temos na escala dos MeV, escala de 1 MeV. Então, quer dizer, à medida que a gente aumentou a energia, essa constante aqui cresceu, ela passou de 1/137 para 1/128. Mas quem está mudando é a constante de acoplamento, não é o valor da carga. O valor da carga é um valor numérico, é 1/3, 2/3, menos 1/3, 1 menos 1 é 0. Tá? Então, só chamando a atenção disso aqui, então, se a gente quiser trabalhar, a conversão que a gente faz geralmente é essa, o G é E sobre seno de θ. Bom, queria chamar a atenção aqui que as coisas se organizaram naturalmente, né, de uma forma covariante, quer dizer, isso aqui a gente interpretou como a carga elétrica, então isso aqui seria a carga elétrica mais 1, com constante de acoplamento E, que acopla o W mais carregado com a Mi. E aqui seria a carga fraca, né, quer dizer, seria a carga não acoplada com φ, mas acoplada com Zmi, que é esse G cosseno de θ, que é esse E sobre tangente de θ. Seria a carga fraca, vamos dizer assim, do W'. E aí a gente observa o seguinte, isso que a gente tem aqui é exatamente a eletrodinâmica vetorial, quer dizer, o que nós estamos tendo ali é a QED vetorial, quer dizer, essa aqui, esse W' aqui, é o W' da QED vetorial. Nós temos a QED espinorial, que é a QED de Dirac, a QED escalar, né, que a gente já falou em alguns cursos aqui, e aqui a QED vetorial. Quer dizer, se eu tiver um portador de carga, uma partícula com spin 1, carregada positivamente, né, então essa partícula com spin 1 aqui, carregada positivamente, ela vai ter que ter, a gente vai ter que, claro, se eu tiver só pura eletrodinâmica, eu não tenho isso aqui, né, eu tenho só isso aqui. Então, eu teria essa eletrodinâmica construída com essa derivada covariante aqui e com esse acoplamento aqui, que é um acoplamento, do ponto de vista eletromagnético, é um acoplamento não mínimo. Quer dizer, na QED vetorial, esse acoplamento aqui não sai da derivada covariante, como está aqui. Ele é colocado extra, porque ele é invariante de Gauge, a fase eletromagnética aqui cancela a fase eletromagnética aqui, e esse F' aqui é invariante. Então, esse termo aqui é um termo extra, que a gente pode colocar por invariância de Gauge no lagrangiano da QED escalar, e que a gente já fez em alguns cursos aqui, eu não vou fazer nesse curso agora, mostrando que esse termo aqui, junto com esses acoplamentos que saem aqui, vão dar para nós a razão giromagnética correta, G igual a 2 do W. Então, a razão giromagnética, na hora de tirar o momento de polo magnético, nós vamos dizer assim, o momento de polo magnético do W, ele vai ser a razão giromagnética do W, vezes, vou botar assim, razão giromagnética e o spin, né? Quer dizer, a gente vai botar aqui, vamos botar assim, deixa eu ver como é que eu vou colocar a coisa dessa forma. Vamos dizer assim, E sobre 2M, vamos botar aqui, a constante de acoplamento sobre 2 vezes a massa do W e aqui o spin. Vamos dizer, colocar assim. Agora, o spin, nesse caso, nós estamos falando de uma partícula de spin 1. Então, a matriz de spin não é a matriz de Pauli. Quer dizer, eu vou escrever isso aqui da seguinte maneira. O operador de momento de polo magnético vai ser GW, a carga sobre 2M. Agora, o spin é H cortado vezes aquela matriz sigma que nós colocamos aqui, que são
os geradores, né, do grupo de rotações na representação de spin 1. Quer dizer, no caso do elétron, o spin é H cortado sobre 2, quer dizer, H cortado, quer dizer, na verdade, é H cortado e os geradores, sigma sobre 2. Então, esse aqui é o operador de spin, no caso da partícula fermiônica. O gerador H cortado sobre 2 vezes a constante de acoplamento, vezes a constante de Planck, H cortado. No caso dos bósons vetoriais, né, o sigma sobre 2 é substituído por esse sigma aqui, onde esse sigma aqui são aquelas matrizes, né, são aquelas matrizes que satisfazem, né, a gente sabe que satisfaz essa relação aqui, a matriz sigma I. Quer dizer, sigma 1, sigma 2, sigma 3, elemento IJ é epsilon IJK. Então, nós temos essas matrizes aqui, né, que são as matrizes de spin, exatamente. Né, elas vão ser dadas dessa forma aqui. Elas são matrizes reais aqui, né, acho que na verdade deve ser até menos epsilon. É mais ou menos, não me lembro se é mais ou menos. Mas o que é importante é que essas matrizes satisfazem essa relação aqui. Sigma I, sigma J, comutador, I, epsilon IJK, sigma K. Então, essas matrizes aqui, com esses elementos de matriz, satisfazem essa relação. Então, só isso. Agora, a razão giromagnética do W, ela sai exatamente igual a 2, se nós considerarmos esse termo aqui, junto com esse termo aqui. O que está no acoplamento mínimo, mas o que está nesse acoplamento não mínimo. Esse acoplamento aqui é não mínimo do ponto de vista puramente eletromagnético, mas ele é um acoplamento que sai dos acoplamentos mínimos de SO2. Quer dizer, ele, na verdade, sai da derivada covariante de SO2. Né? Então, isso aqui que está dando esse fator corretivo na eletrodinâmica vetorial. Tá? Só chamando a atenção disso. Então, a gente ganha uma eletrodinâmica vetorial. Aqui, claro, eu não estou colocando os termos de massa. Claro que eu teria que colocar aqui os termos de massa. Eu estou colocando o lagrangiano dos bósons vetoriais só no que diz respeito à interação. Mas, claro, tem um termo de massa do WMi, W+, né? Quer dizer, vai ter... Posso colocar aqui, só para lembrar. Não botei aqui, deixa eu botar aqui o lagrangiano de massa, né? Então, esse é o lagrangiano dos bósons vetoriais, né? Da sua propagação e da sua dinâmica. Aham. Ali você tem o spin para o FMI, né? Sim. Tem para o ZMI. Agora, a pergunta é: e o WMI não deveria ter? Eu vou lá, vamos falar sobre isso. Eu vou lá, não esqueci não. O meio, aqui a massa dos Ws, que nós calculamos, né? Aí aqui vai ter WMi mais WMi menos. E a massa do Z0, mais o meio da massa do Z ao quadrado, Cmi, Zmi. O fóton, claro, fica sem massa. Então, esse seria o lagrangiano de massa dos bósons vetoriais. A gente já calculou essas massas. E aqui, agora, o que a gente observa aqui, só para voltar aqui, né? Por exemplo, aqui nós vamos ter interação de 4 Ws. Então, nós estamos vendo que os vértices que vão aparecer, nós vamos ter, por exemplo, vértices, vamos colocar assim, dessa categoria aqui. Então, esses vértices aqui estão dando 4 Ws, tudo W. Acerta W mais, W menos, quer dizer, claro, são ser 2 Ws mais e 2 Ws menos. Então, são esses vértices aqui. Essa categoria e essa categoria aqui vai me dar esse tipo de vértice. Autoacoplamento só dos Ws entre si. Depois, esse termo aqui vai estar me dando acoplamento de 2 Ws com um Z. Só que é um acoplamento com derivada. Então, nós vamos ter 2 Ws, né? W mais, W menos e o Z. Então, esse acoplamento aqui. E aqui nós vamos ter 2 Ws com um fóton. Então, nós vamos ter aqui W, fóton. Tá assim, fóton. Então, são os acoplamentos que a gente está lendo aqui. Agora, aqui,
nós vamos ter, aqui nós temos o acoplamento do A, aqui nós temos aquela derivada covariante que eu apaguei. Aqui tem um A com um W, aqui também eu tenho A com um W. Então nós vamos poder ter acoplamento agora, né, de 2 Ws com 2 As, com 2 fótons. Como eu posso ter também acoplamento de 2 Ws com 2 Zs, W, Z e Z. Por quê? Porque aqui também, aqui tem um A com um Z. Aqui também tem A com um Z. Então eu vou ter, aqui, quer dizer, cada derivada covariante dessa traz um A com um W e um Z com o W. O mesmo acontece aqui e aqui. Então, A com W, Z com W. Então, quando eu cruzar aqui desse lado aqui, então isso aqui é o que está aqui. Os acoplamentos que estão aqui são esses. E do lado de cá também, os acoplamentos que estão são AW e ZW. Então, eu vou poder ter WW com os 2 As, que é o que está aqui, 2 fótons. Vamos poder ter WW com 2 E's, que é o que está lá também. Agora, a gente vai poder ter um acoplamento com 2 Ws, um A e um Z. Então, a gente pode ter também esse acoplamento aqui. W, A e Z. Então, o que não temos aqui é acoplamento puro entre A's e Z's. Quer dizer, o setor neutro, o setor de bósons vetoriais neutros só tem interação quando os W's fazem, né, o fundo, suportam a interação. Agora, nós não temos nenhum vértice que tenha 3 E's, por exemplo, ou 3W, nós não temos vértices dessa categoria. Quer dizer, o Z e o A, o fóton e o Z0, eles sempre, quando eles se acoplam via W+, W-. Essa é uma discussão que depois a gente vai falar sobre a questão dos vértices anômalos. Mas é o que sai daqui. Então, essa é a categoria de vértices que nós temos. Chamar a atenção aqui, então, por exemplo, né, que essa derivada covariante aqui é uma derivada, como a gente já tinha falado, né, aquela nossa derivada covariante, ela acopla o fóton com o W+, e o Z com o W+. Então, é uma derivada que tem 2 tipos de acoplamento. Um acoplamento abeliano com o A, com a constante de acoplamento E, e aqui a constante de acoplamento era aquele G cosseno de θ, que acopla o Z ao W+. Quer dizer, isso aqui é uma espécie de uma carga, é a carga do W+, né, na interação com o Z0, é a carga do Z0. É a carga do W+, perdão, na interação do Z0. Depois, mais na frente, quando a gente juntar o outro setor leptônico também, nós vamos falar daquilo que são as transformações de Gauge que permanecem. Quer dizer, a gente quebrou SO2, quebrou uma, ficou um eletromagnético. E aí, quem são as transformações de Gauge que estão dando essas derivadas covariantes aí? Queria chamar a atenção disso aí. Então, esse é o setor, né, de bósons vetoriais. Todas as interações estão aí. Aí agora, deixa eu botar isso aqui, peraí, para não perder. Vamos passar agora para o setor de Higgs, para ver agora como é, nesse gauge unitário, tudo isso aqui nós estamos falando no gauge unitário, né? Porque nós já fixamos, né, para essa discussão o gauge unitário que simplificou, né, jogou fora aqueles que seriam os bósons de Goldstone associados ao dublete de Higgs. Então, o que nós estamos fazendo agora, né, é reescrever as interações eletrofracas em função dos campos físicos, W+, W-, A e Z, e das constantes de acoplamento que nós resolvemos redefinir. Em vez de trabalhar com G e com G', passamos a trabalhar com a carga elétrica e com o ângulo de Weinberg. Agora, vamos voltar aqui para o nosso setor de Higgs. Então, vou botar aqui o lagrangiano, né, do Higgs. Então, o lagrangiano de Higgs, colocando tudo, né? Nosso lagrangiano de Higgs é o Demi Phi-Dagger, Demi-Phi, menos o potencial. O potencial a gente não vai precisar mexer, porque nós não fizemos, quer dizer, o potencial ficou claro, né? Quer dizer, vou botar aqui, só botar. Então, botar melhor assim, menos 1/2
de μ2, né? Φ dagger Φ, menos 1 sobre 4 lambda Φ dagger Φ ao quadrado. A gente já lembra que a gente minimizou, né? E que a gente obteve, né? Que o nosso V, nós estamos trabalhando com aquele V nosso, que é a raiz quadrada de menos μ2 sobre lambda. Nós estamos trabalhando assim. E vimos que nós reparametrizamos o nosso Higgs, né? No gauge unitário, votação no gauge unitário. Ele ficou simplesmente 0 V mais H. Então, o que a gente fez foi jogar tudo isso aqui nesse lagrangiano. Aí a gente redefiniu o lagrangiano aqui em função do H, né? Já fizemos esse cálculo aqui, né? Vou botar aqui. A massa já foi revista, a massa do Higgs. Deixa eu apagar aqui. Então, só rapidinho aqui, só para a gente fazer. Então, quer dizer, Φ dagger Φ ficou 0 V mais H, 0 V mais H. Então, isso aqui é o Φ dagger. Então, vou botar aqui, menos. Então, ficou, isso aqui vai dar para nós menos 1 meio, né? Menos 1 meio de V, de μ2, né? V mais H ao quadrado. Então, sai daqui. Menos 1 meio de μ2, V mais H ao quadrado. E aqui vai ficar menos 1/4 de lambda, e vai ficar V mais H à quarta potência. Então, tá. Então, quando a gente desenvolver isso aqui, esse primeiro termo aqui é constante. Então, a gente vai estar jogando fora. O primeiro termo que vai aparecer aqui vai ser proporcional ao H, quer dizer, eu tenho um termo linear em H e outro termo linear em H. Quer dizer, vou só botar aqui. Então, isso aqui vai dar para nós, né? Deixa eu botar aqui, V2, né? Mais 2VH, mais H2. E isso aqui vai dar para nós V4, mais 4V3H, mais 6V2H2, mais 4VH3, mais H4. Então, é claro, esse termo aqui é constante, é uma constante no lagrangiano, e esse termo aqui é uma constante no lagrangiano. Então, as constantes, lagrangiano é simplesmente definido a menos de uma constante. Então, a gente pode jogar fora essas constantes. Esse termo aqui é o termo linear em H. Mas aí, justamente, essa combinação, quer dizer, a gente vai ter, esse 2 vai cancelar com esse 2, então vai ficar menos μ2H. E depois, vamos ter aqui, esse 4 vai cancelar esse 4, vai ficar menos lambda V3H. Então, é menos lambda μ2, vou botar aqui, menos, né, μ2VH. E esse termo aqui vai ficar menos lambda V3H. Então, quer dizer, o coeficiente do H, posso tirar esse V daqui, botar esse V2 aqui, então nós vamos ter esse coeficiente aqui do termo H. Mas esse termo aqui, justamente substituindo o V2 aqui por menos μ2 sobre lambda, vai cancelar. Quer dizer, justamente esse termo aqui é a condição de derivada no mínimo. Então, por isso que esse termo se cancela automaticamente. Então, o termo linear se cancela, né, justamente porque o coeficiente dele é a condição de mínimo. Quando nós minimizamos o potencial, tiramos que V2 é menos μ2 sobre lambda, então tudo se cancela aqui. Aí agora vai começar a sobrar o termo de massa. Então, aí vai sobrar para nós aqui apenas esse termo, menos 1 meio de μ2H ao quadrado. E aqui nós vamos ter o termo 6/4. Então, vai ficar menos 3 meios de lambda V2H2. Então, vamos tirar o coeficiente aqui. Ficou, vamos botar assim, vai ficar menos 1 meio. Aí vai ficar aqui μ2 mais 3 lambda V ao quadrado H2. Certo? Né? Menos 1 meio de
Menos 1/2 aqui, e aqui fica mais 3, está certo. Então, ficou menos 1/2 de μ2 mais 3 lambda V2 menos μ2 sobre lambda H2. Então, esse termo aqui ficou menos 1/2. Então, ficou aqui, lambda cancela, vai ficar menos 2μ ao quadrado, menos 2μ2 H2. Então, esse termo aqui é que vai fazer o papel da massa do Higgs ao quadrado, que é o termo de massa de Claregordo, menos 1/2 de M2Φ2, né? Então, daqui desse potencial, quer dizer, dessa parte aqui, só queria colocar isso aqui. Quando a gente reescrever o campo de Higgs dessa forma, esse termo aqui vai estar dando para nós, então, menos 1/2 da massa do Higgs ao quadrado, vamos colocar assim, a massa do Higgs ao quadrado, H2. Vamos comentar isso daqui a pouquinho. Quer dizer, essa massa do Higgs ao quadrado, a gente já viu, é menos 2μ2. Então, esse termo aqui já foi totalmente usado. Esse pedaço aqui foi totalmente usado. Agora vão aparecer os termos. Esse 4 vai cancelar com esse lá, vai ficar menos lambda VH3 menos lambda VH3 e menos lambda sobre 4H4. Então, lembrando aqui que esse V é a raiz quadrada, né, de M2 sobre lambda, vamos já escrever isso aqui. Então, esse M, a massa do Higgs ao quadrado, ela é o parâmetro menos 2μ ao quadrado. Muito bem. Então, ou seja, esse parâmetro μ2, que está no potencial, ele é menos 1/2 da massa de Higgs ao quadrado. Vamos deixar essa relação aqui assim. E esse termo aqui, lambda V, que é o coeficiente do autoacoplamento cúbico do Higgs, né? Eu posso escrever ele dessa maneira, lambda V, raiz quadrada de menos μ2 sobre lambda. Vamos colocar assim. Então, esse raiz de lambda com esse lambda aqui vai ficar um raiz de lambda aqui. Vamos botar assim, raiz de lambda. Agora, menos μ2, né? Menos μ2 é 1/2, então vai ficar 1 sobre raiz de 2, botar assim, então vai ficar raiz de lambda sobre 2. E aí aqui vai ficar, quer dizer, quando eu substituir esse menos μ2, vai ficar mais 1/2, vai ficar raiz quadrada de 1/2. Então ficou esse raiz de lambda com esse raiz de 2 aqui. E sobra uma massa de Higgs aqui. Então a gente observa que essa constante de acoplamento cúbica, ela é proporcional à massa do Higgs. Então, quanto maior for a massa do Higgs, mais forte é esse acoplamento aqui. E esse aqui é o acoplamento quántico, não depende da massa. Esse aqui, claro, é o acoplamento super renormalizado. Então, estou só colocando a parte de autoacoplamento do Higgs, com agora, indo para a base, vamos dizer assim, de campos físicos, né? Esse termo aqui, ele fica dessa forma. Tem um termo de massa, né, que é esse aqui, tem o termo de acoplamento cúbico e o termo de acoplamento quántico. Lembrando que essa constante, quer dizer, na verdade, esse acoplamento aqui vai depender da constante de autoacoplamento e da massa do Higgs. Aqui a observação que a gente faz sempre é que, quando eu introduzi o potencial de Higgs, nós introduzimos isso aqui ad hoc. E aí nós trouxemos esse parâmetro aqui. Só que esse parâmetro aqui, na verdade, ele é a massa do Higgs, a menos dessa constante, ele é a massa do Higgs. Então, o que é criticável, quer dizer, um ponto nevrálgico, né, dessa formulação, é que a massa do Higgs, ela já entra no modelo, já entra na formulação, como um parâmetro ad hoc. Quer dizer, quando eu introduzo esse μ2, a massa do Higgs não depende do acoplamento. Como, por exemplo, no caso dos bósons vetoriais, as massas, se vocês se lembram, G2, V2. Então, nós geramos uma massa que vem da constante de acoplamento. No caso do Higgs, não. A massa fica pura. Quer dizer, a massa do Higgs, no final, é a mesma massa que está aqui no parâmetro de massa. Então, eu tenho, quer dizer, a gente já, quando constrói o potencial de Higgs, a gente já está involuntariamente introduzindo a massa de Higgs no modelo. Então, a massa de Higgs é um parâmetro ad hoc do modelo. Ele não é derivado das interações. Ele
Na verdade, quer dizer, essa autointeração, esse constante acoplamento, não interfere na massa do Higgs. Então, a massa do Higgs ela já entra por inteiro como um parâmetro da teoria. Isso é um problema. Tá? Então, isso aí é uma questão conceitual importante. Então, só para lembrar, o setor de Higgs fica com essa parte de autoacoplamento. Agora, vamos ver o setor de gate. Né? Vamos pegar as derivadas covariantes e colocar o nosso Higgs aí, para ver como é que ficam as coisas. Deixa eu apagar aqui. Que aí vai sair a interação do Higgs, né, com os dados, etc. Então, vamos lá. Vou botar aqui. Então, vamos lá. Quem é DMFI? Então, vamos colocar agora. DMFI. Depois a gente pega o DMFI dado. Vou botar aqui o DMFI primeiro. Então, DMFI vai ficar DMI disso aqui. Isso aqui é constante. Então, vai ficar 0 DMI Higgs. Está lá. Mais. Aí aqui a gente coloca G BMA. Vou botar aqui a nossa famosa matriz já. Fica G BMA sigma A sobre 2. Então, deixa eu botar aqui. Vai ficar, vamos botar logo aqui um G sobre 2 e a nossa famosa matriz, né, de Higgs, né, que é BMI3 menos BMI3. E aí aqui fica BMI1 menos IBM2. E aqui BMI1 mais IBM2. Então, isso aqui é a matriz, né, de bósons de Gates. E aí aqui nós temos isso aqui atuando em 0, V mais H. E aí a parte agora, aqui, peraí, mais IG, né? Esqueci de botar aqui. Mais IG, mais I, G'. Aí vamos ter YI. Aí a hipercarga é 1, então vai ficar 1 meio, então vai botar logo IG' sobre 2, YI, e aí atuando em 0, V mais H. Tá certo, né? Então, vamos lembrar aqui só da seguinte coisa, né? Lembrar que o nosso BM3 a gente consegue expressar. Então, vamos fazer logo isso aqui de uma vez. Vamos botar assim, ó. Vai ficar DMFI. Então, ficou 0 DMH mais I G sobre 2. Então, vamos colocar aqui. O que ficou aqui para nós? BM3. BM3 é cosseno do ângulo de Weinberg vezes o ZMI mais o seno do ângulo de Weinberg vezes o fóton. É. Agora, BM1 menos I BM2 é raiz de 2 W Mi mais. Esse aqui é raiz de 2 pela definição da gente. Tem aquele raiz de 2 no denominador. W Mi menos. E aqui o BM3 de novo. Então vai ficar menos cosseno de θ Zmi menos seno de θ a mi. Só para eu me recordar aqui, que às vezes eu me esqueço, né? Quer dizer, quando a gente define, né? Quer dizer, o nosso fóton, deixa eu só me lembrar, o nosso fóton é cosseno de θ YI mais o seno de θ BM3. B3, tá? E o Z0 é menos seno de θ Y mais cosseno de θ B, B3. Então, quando eu inverto essa matriz, né, o BM3, ele vai ficar com... peraí, então, quer dizer, então, deixa eu botar aqui. A nossa matriz ficou assim, AZ, só para não errar o sinal ali, é cosseno, seno, menos seno, cosseno, atuando em Y e B3, né?
Então tá. Aí agora, quando eu inverto essa matriz, quer dizer, aqui vai ficar YB. Aí quando eu inverto, ela simplesmente se transpõe. E aqui vai ficar o A e o Z. Então a gente tira aqui o B3 é cosseno A, é cosseno Z, mais seno A, tá certo? E o Y é cosseno A menos seno Z. Então, só para relembrar aqui. Então, esse Y' aqui, a gente vai poder escrever isso aqui como sendo mais I, G' sobre 2, e aí aqui vai ficar cosseno do ângulo de Weinberg, vezes o A, menos seno do ângulo de Weinberg, vezes o Z. E tudo isso aqui, atuando aqui em 0, V mais H. Certo, né? Então, a gente substitui já os campos. Claro que depois a gente vai ver que esses valores aqui, quer dizer, tudo vai se recombinar para dar massa do fóton 0, a massa do fóton. Quer dizer, vai aparecer, quer dizer, quando eu fizer agora o demi-Dagger, quer dizer, quem é o demi, eu vou ter que fazer a multiplicação agora por demi-Phi-Dagger. Então vamos colocar aqui quem vai ser demi-Phi-Dagger. Então vai ficar 0 demi H, é uma matriz linha, é um vetor linha agora. Menos I G sobre 2. Aqui eu esqueci de botar, perdão. Aqui tem um 0 V mais H, que eu esqueci, tá? Vai ficar menos I G sobre 2, 0 V mais H. E aí vou botar essa matriz aqui, conjugado hermitiano dessa matriz aqui. Então vai ficar, ficou menos I, G sobre 2, aí vamos pegar o conjugado hermitiano dessa matriz aqui, transpor e conjugar. Então vai ficar, aqui se mantém tudo igual, cosseno de θ, Z, botar assim, mais seno de θ A. Estou só tirando os índices, né? Só para botar assim a forma da matriz. Aqui vai ficar menos cosseno de θ Z, menos seno de θ A. Só que agora eu vou transpor e vou conjugar. Então aqui vai ficar essa matriz aqui, essa matriz na verdade é hermitiana. Quer dizer, quando eu transponho e conjugo, isso aqui continua sendo W mais, e isso aqui continua sendo W menos, que eu transpus e conjuguei. Então tá. E aí aqui esse pedacinho aqui vai ficar menos I G' sobre 2, aí vai ficar essa combinação, cosseno de θ A e menos seno de θ Z', isso aqui multiplicando 0 V mais H. Então a gente vai fazer agora esse produto aqui por esse aqui. Aí vai dar, claro, o termo cinético do Higgs, né? Aqui só para lembrar uma coisa, eu acho que eu tinha que ter feito o seguinte. A gente, quando definiu, né, na verdade, é sempre bom botar aqui um raiz de 2. Definir o campo de Higgs como sendo dessa forma, V mais H sobre raiz de 2. Por quê? Porque aí é que vai aparecer esse raiz de 2 aqui, e aqui vai aparecer esse raiz de 2 aqui, e aí vai dar o termo cinético típico de um campo de Klein-Gordon real, 1/2 de dmi H ao quadrado. Então é só refazer, não tem erro aí, é só refazer, substituir o H por H sobre raiz de 2, fica V mais H sobre raiz de 2, é só lembrar disso aqui, é uma redefinição, isso a gente faz, né, desde lá do início, né? Só para poder, então a gente pode sempre trabalhar com Higgs, em vez de botar V mais H, quer dizer, se eu chamar a atenção disso aqui de novo, a gente pode, porque nessa hora é que a gente descobre que é mais conveniente fazer isso. Então, o nosso Higgs, que nós tínhamos escrito dessa forma assim, né, uma transformação de SO2, a gente tinha colocado o nosso Higgs dessa forma assim, I, aí aqui tínhamos colocado aqueles parâmetros que A, sigma A sobre 2, aqui sobre V, e aqui tínhamos colocado 0, V mais H sobre raiz de 2. No gauge unitário, a gente cancela todos esses que seriam os bósons de Goldstone e fica assim. Então, só chamando a atenção que eu não coloquei isso lá no início, né, porque não ficava claro por que eu tinha que colocar essa raiz de 2. Agora fica bem claro que na hora que eu preciso multiplicar dmi Phi Dagger por dmi Phi, o termo cinético vai ficar 1/2 de dmi H ao quadrado,
que aí é como a gente normalmente normaliza, né, o termo de massa, o termo cinético de Klein-Gordon para um campo escalar real. Então é só uma questão de redefinição. Em vez de trabalhar com um campo H, o nosso campo é H sobre raiz de 2. Então, só para lembrar disso. Bom, por que eu estou falando isso? Quando a gente multiplicar tudo isso aqui por tudo isso aqui, dmi φ por dmi, eu vou ter os termos cruzados, nós vamos ter termo de derivada do Higgs, acoplado aqui aos campos de Gauge. Aí, vamos gerar também, quando eu multiplicar esse termo aqui, né? Exatamente, quando eu multiplicar esse termo aqui por esse termo aqui, nós vamos gerar termos que têm V2, que vão aparecer os campos de Gauge ao quadrado. Quer dizer, é daqui, desse lagrangiano aqui, é que vão sair as massas, né, dos bósons vetoriais. Eu tinha colocado lá atrás, né, já a matriz de massa dos bósons vetoriais, mas a matriz de massa dos bósons vetoriais, ela já sai daqui de novo. Quer dizer, quando eu multiplicar esse termo por esse termo, eu vou gerar termo de Z com Z, e aí o V2, vou gerar termo de W mais com W menos e o V2, a mesma coisa aqui. Então, eu acho que é inútil a gente perder tempo fazendo esse cálculo aqui, e é só o que eu queria chamar a atenção, é que a gente obtém o lagrangiano do Higgs acoplado com W+, o Higgs acoplado com W-, né? Não temos o acoplamento do Higgs com o Z0, quer dizer, o acoplamento do Higgs com o Z0 e o acoplamento do Higgs, com o fóton, perdão, vai desaparecer, tá? Então vão aparecer aqui só os acoplamentos do Higgs, né, com os bósons de Gauge e os autoacoplamentos dos Higgs entre si. Então, estou só deixando isso aqui como uma tarefa, quem quiser fazer, porque é inútil fazer. A gente vai reobter aqui, só estou chamando a atenção disso. As massas dos bósons vetoriais, elas vão sair desse lagrangiano aqui. Eu botei lá atrás a matriz de massa só para antecipar. Mas, na verdade, a matriz de massa vai sair daqui, porque quando eu multiplicar esse termo aqui por esse termo aqui, nós vamos gerar termos em V2, que vão ter quadrados dos campos de Gauge. Mas tudo vai acontecer de tal maneira que a massa do fóton sai 0, a massa do Z0 sai a massa que nós tivemos, vai ter a massa do W+, a massa do W-, né? E a massa do Higgs, que já saiu daqui mesmo. Tá certo? Então, esse é o lagrangiano de Higgs. A outra coisa que a gente pode dizer é o seguinte, vamos substituir então, o G por E sobre seno de θ, para poder colocar tudo com ângulo de Weinberg, e com a carga fundamental, e lembrando que o G', né, quer dizer, G', G seno de θ é o E, que é o G' cosseno de θ. Então, G' cosseno de θ é igual a G seno de θ, que é o E. Né? Porque estamos usando aqui a definição, quer dizer, a tangente de θ, né, é G' sobre G. Então, G seno de θ é igual a G' cosseno de θ. Mas G seno de θ é o E. Então, eu posso expressar o G', né? Então, o G é E sobre seno de θ e o G' fica sendo E sobre o cosseno de θ. Estou falando isso porque aqui no lagrangiano nós estamos colocando G' e G. Então, é só dizer o G eu reescrevo em termos do E e do θW, e o G' eu escrevo também em termos do E e do θW. Então, o lagrangiano de Higgs fica pronto. E, claro, essa constante de acoplamento aqui, ela é independente, ela é por si só. Então, esse é um ponto. Então, só para chamar a atenção disso. Deixa eu ver se eu pegar aqui no cálculo que a gente tem alguma observação final sobre isso aí do Higgs. Espera aí. Antes de ir para lá. Espera aí que eu botei. Opa. Se eu separei alguma coisa aqui que tenha sido mais interessante. Deixa eu ver aqui, isso aqui é parte, aqui já vou colocar já o Higgs está aqui. Tá, a gente trabalhou aqui. Então tá, acho que a gente tem aqui. Isso, lagrangiano, tá. Isso, tá jóia. Isso aqui eu queria chamar a atenção. Isso. Isso. Então, só queria chamar a atenção de uma coisa que nós fizemos aqui, que é interessante, é o seguinte. Então, quando nós trabalharmos isso aqui, nós vamos ver o seguinte, o lagrangiano de Higgs, a gente vai aparecer a seguinte, quer dizer, fazendo esses cálculos aí, o que vai ficar, o que vai sair de explícito, que é interessante desses cálculos aí, é que
nós vamos gerar esse tipo de... Então, poder definir uma espécie de uma derivada covariante do Higgs. O Higgs é neutro. Mas olha quem vai ser a derivada covariante do Higgs que vai aparecer. Vai ser a derivada usual, dμh. O Higgs é neutro, então ele não interage com o fóton. Mas vai aparecer um termo aqui que vai ser menos I sobre 2 G cosseno de θ, vou botar aqui, depois a gente vai chamar, mais G' seno de θ, Zmi, V mais H. Vou botar isso aqui, que aí vai ficar dμh, vai ficar um termo que vai ter Zmi, né? Então, aqui, esse G cosseno de θ, a gente vai poder expressar o G é E sobre seno de θ, e aqui vai aparecer um cosseno de θ. E o G' é E sobre cosseno de θ, e aqui vai aparecer um seno de θ, né? Porque o G' é sobre cosseno de θ. Então, esse que vai aparecer aqui, eu posso escrever como sendo E sobre seno de θ, cosseno de θ. Então, vai aparecer cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, né? Que vale 1. Então, no final de tudo, isso aqui vai ficar para nós assim, vai ficar... vai ficar G é igual a E. Tá certo? Então, eu estou chamando o G é E... Perdão. O G é E sobre seno de θ. E o G' é E sobre cosseno de θ. Então, aqui eu posso fatorar esse E, um seno de θ e um cosseno de θ. E aí, aqui vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1. Então, isso aqui tudo dá, na verdade, E sobre seno θ cosseno de θ. Sobre seno de θ cosseno de θ. Então, esse seria um acoplamento, ó, isso aqui, na verdade, seria o acoplamento do Higgs com o Z0. Então, aparece, quer dizer, quando eu defino isso aqui, vai aparecer esse termo assim, o lagrangiano, vamos botar assim, o lagrangiano cinético do Higgs, ele vai ficar 1/2 desse dμh vezes dμh. Quer dizer, sai o termo cinético do Higgs. Quando a gente fizer esses cálculos aqui, a gente vê que essa combinação aqui aparece direitinho para formar esse termo aqui. Esse termo aqui, quando eu fizer ao quadrado, vai aparecer um Zmi, né? Que vai estar ligado na massa do Z. Eu posso isolar esse termo que vai aparecer. Quando eu multiplicar dμh por dμh, vai aparecer esse termo multiplicado por ele mesmo. E vai aparecer um V2 Zmi, que eu já isolei na massa do Z. Então, eu posso deixar simplesmente assim, ó. Então, isso mostra que o campo de Higgs, ele tem uma interação com o Z. E essa aqui seria, vamos dizer, a constante de acoplamento, vamos dizer assim, que acopla o Higgs ao Z. Então, quer dizer, isso aqui vai gerar para nós um acoplamento. Quer dizer, quando eu elevar isso aqui ao quadrado, eu vou ter um acoplamento com o Higgs, vou botar o Higgs assim pontilhado, um Z. Vou ter esse acoplamento aqui de 2 Z's com 2 Higgs. Então, o Higgs, claro, o Higgs ele interage com o Z0, justamente por isso que o Z0 ganha massa. Mas não vai ter nenhuma interação do Higgs com o fóton. Quer dizer, não tem nenhum vértice limpo assim que acople o Higgs com o fóton. Porque o Higgs fica completamente acoplado só ao Z. Quer dizer, justamente pelo fato do fóton não se acoplar ao Higgs, é que o fóton não ganha massa. O mesmo vai acontecer depois com o neutrino. O neutrino no modelo padrão não ganha massa, porque ele não se acopla com o Higgs. Eu estou só chamando a atenção disso, porque ver depois, né, quais são as interações do bóson de Higgs com o setor de bósons intermediários. Claro que o Higgs interage com W+, com W-, a gente vai ter os vértices, né? W+, W-, Higgs. Vão ter esses vértices aqui, W+, W-, Higgs, e vão ter também W+, W-, Higgs, Higgs, que a gente vai ter termos quárticos que vão sair daqui. W+, W-, interagindo com o Higgs, né, ao quadrado.
Então, só para chamar a atenção dos acoplamentos do Higgs. Então, mas não tem erro, é só fazer o seguinte, é só desenvolver esse produto aqui por esse produto aqui, que a gente ganha o setor do Higgs com os bósons de gate. E aí, lembrar que o bóson, então, eu posso definir uma espécie de uma derivada covariante, o 1, para o bóson de Higgs. Só que não é uma derivada U1 eletromagnética, é uma derivada U1 associada ao ZeMi. Mas no final, né, provavelmente na próxima aula a gente já pode ver isso. Na próxima aula a gente vai ver as transformações de gauge que ficam. Quer dizer, a gente vai ver que tudo isso que a gente está fazendo hoje é como se eu tivesse uma teoria de gauge U1 vezes U1. Onde aqui eu vou ter o 1 eletromagnético, onde está tudo acoplado com o fóton, e o 1 associado ao Z0. Só que esse 1 associado ao Z0, ele é quebrado. Por quê? Porque o Z0 tem uma massa tipo Proca, né? Então aparece essa massa aqui, M2Z2, ZeMi, ZeMi. Então esse termo aqui quebra essa simetria 1, mas do ponto de vista das derivadas covariantes, o ZeMi vai se acoplando da mesma forma que o fóton vai se acoplando. Só que a diferença é que o fóton e o Z aparecem no acoplamento do W+ e do W-. No caso do Higgs, como o Higgs é neutro, esse acoplamento não tem. Mas o Higgs, ele se acopla num acoplamento tipo mínimo com esse U1 associado ao Z0 aqui. É isso que eu queria colocar. Isso vai ficar mais claro quando a gente for fazer de novo, né? Quer dizer, vamos aproveitar isso para usar as derivadas covariantes e ver quais são as transformações de gauge que a gente tem depois da quebra espontânea de simetria. Só queria chamar a atenção disso. Bom, isso então fecha para nós, né, o setor de bósons vetoriais e o setor de Higgs. Fazendo esse cálculo aqui, agora sobra para nós o setor de leptons, né? Nós estudamos os leptons em conexão com... nós já introduzimos também os acoplamentos de Ucal, agora a gente tem que ver a interação dos leptons com o setor de bósons de gauge e com o setor de Higgs. Quer dizer, o que a gente tinha depois, né, vamos dizer assim, no que diz respeito, quer dizer, no que diz respeito aos leptons, né? Você está dizendo que o S2 + 1, na verdade, vai no 1 vezes 1. Ele vai no tipo de um U vezes um 1. Só que o segundo U, o 1 associado ao Z, está quebrado por causa da massa do Z. Mas, do ponto de vista das derivadas covariantes, a gente vai ver, a gente já está vendo, né? Elas todas se arrumam para dar uma derivada covariante de cada campo. Quer dizer, é como se o fóton, né, e o Z0, eles vão se organizando em derivadas covariantes para interagir com todos os campos. Então, a gente viu isso no caso do W+ e do W-. Vimos isso agora no caso do Higgs. Quer dizer, o Higgs acaba tendo uma derivada covariante com Z, não com o A, porque o Higgs é neutro. Agora a gente vai ver a mesma coisa com os leptons, né? Vamos ver como é que esse... Uma derivada covariante estendida, onde o DMi igual a DMi mais AMi mais ZeMi. Sei. E só com 1. Só com um o quê? Um. Só você ter... Isso que Berardo de Carvalho, uma letrinha dele. Assim, DMi igual a... Um ZeMi. Certo. E esse AMi e ZeMi pode ter transformações de gauge, certo, ou só o AMi e o ZeMi não tem. Entendi. Mas e daí você teria, aí seria uma maneira de falar disso, você teria um. Certo, um único um, certo. Certo, entendi. Pode, sim. Tá certo, entendi. Porque eu vou dizer, eu acho que está deixando para depois, eu estou perguntando, mas digamos, o que é interessante depois mesmo é essas, agora que foi botado o do lepton, né? Principalmente a do lepton, ela ganha o setor do lepton, sim, o setor do bóson de gauge. O setor do bóson de gauge está claramente ali o 1. Certo, exato. Escalar 1. Fica, que é D vetorial, uma QD vetorial tipo escalar. Isso. E agora o do lepton também vai dar alguma coisa desse tipo. Isso.
Deixa eu ver aqui que eu queria colocar. Então, exatamente, a gente agora vai olhar os leptons. Então, os leptons, eles têm dois setores, quer dizer, o nosso lagrangiano de leptons, né, ele tem o lagrangiano de leptons acoplados, quer dizer, seriam os leptons, vamos colocar assim, leptons com os bósons vetoriais, né? Pode chamar de uma lagrangiana SSB dos leptons. Lagrangiano, depois da quebra, tudo isso é depois da quebra espontânea de simetria. Então, o lagrangiano dos leptons com os bósons vetoriais, quem são os bósons vetoriais para mim agora? W+, W-, fóton e Z0. Mais o lagrangiano dos leptons com o Higgs, que é o lagrangiano, na verdade, o lagrangiano de Yukawa. O lagrangiano de Yukawa dos leptons. É isso que nós temos aqui. Então, é isso que a gente tem que desenvolver. O lagrangiano de Yukawa, a gente se lembra, ficou bastante simples, né? Que o lagrangiano de Yukawa era a constante de acoplamento de Yukawa. Aí aqui nós temos o lepton barrado, temos o Higgs e temos aqui o lepton right, mais, né, o conjugado complexo disso aqui. Isso aqui é o lagrangiano de leptons, né? Então a gente ficou o lepton barrado, aqui ficava neutrino left barrado, o lepton, o neutrino associado ao lepton left barrado e o lepton left barrado. O Higgs, 0, V, nós estamos chamando agora H sobre raiz de 2. E o lepton right. Então, esse aqui, fazendo esse cálculo aqui imediato, né, a gente vê como é que a gente vai gerar, quer dizer, esse termo aqui vai dar 0, então a gente vai ter esse lepton aqui, né, vai dar simplesmente, vai ter o termo de massa do lepton, que a gente já falou sobre isso, e o termo de interação de Yukawa, lepton barrado. Então, só queria chamar a atenção também da seguinte coisa, né, quer dizer, o termo de massa que a gente vai gerar, quer dizer, esse cara com esse cara aqui dá 0, então vai sobrar para nós esse acoplamento, depois mais o conjugado complexo, né, mais o conjugado complexo, quer dizer, isso aqui vai estar dando para nós o setor de leptons e Yukawa, com Higgs, vai ficar Y. Aí vamos ter aqui lepton left barrado, V mais H sobre raiz de 2, lepton right, mais o conjugado. Lembrar que no acoplamento de Yukawa dos leptons, a constante de acoplamento de Yukawa é real. Quando nós introduzirmos os quarks, a gente vai ver que a gente vai introduzir constantes de acoplamento de Yukawa complexas, podemos introduzir complexas, porque a simetria permite, e aí vai ter toda uma discussão depois, justamente, da matriz de Kabibo, Kobayashi, Maskawa, por causa dessas constantes de acoplamento de Higgs complexas. Mas aqui, no setor de leptons, quando eu tomar o conjugado complexo, esse cara aqui é real. Esses aqui são... Então, aqui eu vou tomar o conjugado... Então, isso aqui vai dar para nós o seguinte, YV, lepton left barrado, lepton right, que é esse primeiro termo aqui. YV, lepton left barrado, e aí vamos pegar o conjugado complexo, vai ficar YV, lepton right barrado, lepton left, mais Y sobre raiz de 2, lepton left barrado, lepton right, Higgs, está lá. Mais o conjugado complexo, mais o conjugado aqui desse cara aqui. Mas aí, quer dizer, quando eu juntar tudo isso, isso aqui vai dar, esse termo aqui vai ficar YV, lepton barrado lepton, que aí eu vou justamente substituir, quer dizer, lepton, o lepton pode ser escrito como lepton left mais lepton right. Só que quando eu barrar, lepton barrado é lepton left barrado, lepton left dá 0. Lepton right barrado, lepton right dá 0. Então, vão sobrar só os termos cruzados. Então, isso que está aqui é exatamente isso que está aqui com essa decomposição. Porque left barrado com left dá 0, right barrado com right dá 0. Né? Pela álgebra, das matrizes gama, né? Pela álgebra das matrizes de Dirac, que nós já conhecemos. Eu não vou refazer isso aqui. Quer dizer, sempre lembrando que lepton right barrado, lepton left barrado, lepton left é igual a right barrado, right, que é igual a 0. Né? Quer dizer, para eu poder acoplar left com left ou right com right, eu preciso da matriz gama. Como eu não tenho matriz gama, isso aqui dá 0. Então, tá. Esse termo de acoplamento de Yukawa é a mesma coisa, vai ficar mais Y sobre raiz de 2,
lepton barrado, lepton Higgs. Então, esses seriam os acoplamentos do elétron, do muon e do tal com o Higgs. Lembrando do seguinte, ó, YV vai fazer o papel da massa do lepton. Então, a gente pode, se quiser, escrever essa constante de Yukawa como sendo a massa do lepton sobre V. V é uma constante, né? V é o valor esperado no vácuo. Então, essa constante de acoplamento aqui, eu posso escrever como sendo a massa do lepton sobre V. Então, a gente vê que o acoplamento de Yukawa, ele vai ser tanto mais forte quanto for maior a massa. Quer dizer, o lepton se acopla pouco, o muon se acopla mais e o tal se acopla mais ainda, porque a constante de acoplamento, né, do Higgs com os leptons carregados, ela é proporcional à massa do lepton, né? Mas, de qualquer maneira, esse acoplamento aqui é um acoplamento renormalizável, porque isso aqui tem dimensão de massa, isso aqui tem dimensão de massa, então, no final do dia, isso aqui é adimensional. Constante de acoplamento de Yukawa é adimensional. Só para lembrar isso aí. Mas é importante lembrar que o acoplamento do Higgs, né, é tanto mais forte quanto maior for a massa do lepton. Então, quer dizer, no LHC, o que está se vendo com os dados coletados, né, no segundo run, são os acoplamentos do Higgs. Então, fica mais claro, né, os acoplamentos do Higgs aos leptons, né, eles são mais sensíveis à medida que os leptons são mais massivos. Quer dizer, o acoplamento de Higgs do elétron é mais difícil. O acoplamento do Higgs com o tal é melhor e com muon é melhor e com tal melhor ainda. Agora, tem, claro, os problemas da dificuldade da medida do tal, porque o tal é muito instável, decai muito rapidamente. Mas eu só queria chamar a atenção disso, né? Quanto mais massivo o lepton, mais ele interage fortemente com o Higgs. Então, é isso que eu queria chamar a atenção. Agora, o que nós precisamos ver é o setor de lepton, não com o Higgs, a gente acabou de ver, mas com os bósons vetoriais. E aí a gente tem que voltar nas derivadas covariantes, mas aí também é só uma questão de cálculo. Então, a gente lembra lá que nós temos, quem é o lagrangiano do setor lepton? É lepton barrado e gama mi demi lepton, mais lepton right barrado e gama mi demi lepton right. Então, a gente lembra dessa derivada covariante atuando no lepton left e da derivada covariante atuando no lepton right. Então, quer dizer, aqui vai aparecer somente o YMI, porque esse lepton aqui é singlete de SO2, mas agora aqui não. Aqui vão aparecer os BMA e vai aparecer o YMI, ou seja, isso aqui é equivalente, quer dizer, como vão aparecer os BMAs e os Y, então isso aqui vai aparecer W+, W-, Z0 e fóton. E aqui vão aparecer apenas o Z0 e o fóton. Então, o que eu tenho que fazer? Substituir, lembrando, né, quer dizer, da estrutura de dublete do nosso lepton left, que é o neutrino do lepton, quiralidade left, e o lepton, quiralidade left. E lembrando aqui que eu tenho o lepton, quiralidade right. Então, substituindo tudo isso nessas derivadas covariantes, quer dizer, substituindo os campos de lepton aqui e aqui, e substituindo nas derivadas covariantes, né, as combinações, agora, não mais em termos de BA e de Y, mas em termos de W+, W-, Z0 e fóton, a gente vai ganhar o lagrangiano do setor de leptons, que eu vou dar para vocês a resposta, porque é só um cálculo de ir fazendo, né? Quer dizer, é só substituições. Deixa eu ver aqui. Então, ficou... Isso. Então, ficamos com o seguinte, desenvolvendo esse setor aqui. Vou botar aqui só a resposta. Desenvolvendo aqui o setor de lepton. Lepton barrado e gama mi, demi, lepton. Vamos desenvolver esse pedaço aqui. Quer dizer, esse lagrangiano leptônico que me acopla os leptons com os bósons vetoriais. Né? Então, lembrando aí o que o Dória falou, tudo isso sempre depois da quebra espontânea de simetria.
Então, tudo que nós estamos fazendo aqui agora é só reescrever. Então, ficamos com o seguinte, ó, neutrino left barrado e gama mi. Aí vai ficar o seguinte. Vai aparecer aqui um dmi do neutrino left, que vai dar o termo cinético, obviamente, e vai aparecer aqui um termo que vai ser... Isso agora é a lagrangiana e o vácuo invariante. E o vácuo invariante, E o vácuo invariante, A gente quebrou a simetria já. Então, aqui ficou mais I E sobre 2. E aqui eu estou obtendo o seguinte. Cotangente. Estou botando aqui. Tangente de θ. Mais cotangente de θ. Zmi. Neutrino left. Então, ó, de novo, o que a gente observa? Isso aqui, se a gente quiser simplificar, cotangente é 1 sobre tangente, uma tangente ao quadrado é secante ao quadrado, então fica secante ao quadrado, né? Então vai ficar sobre tangente, secante ao quadrado, vai ficar assim, secante ao quadrado, vai ficar 1 sobre tangente, vai ficar tangente ao quadrado sobre a tangente. Secante ao quadrado é 1 sobre cosseno ao quadrado, e aqui é seno sobre cosseno, né? Então vai ficar, isso mesmo, vai ficar cotangente, então vai ficar um cosseno no denominador, 1 sobre seno cosseno. Isso, né? Então tá, é só lembrando disso aqui. Então, isso aqui, então, o que a gente está observando? Aparece uma espécie de uma derivada covariante. Só que não acoplada com o fóton, porque o neutrino é neutro. Eu poderia definir aqui uma derivada covariante do neutrino, onde tem uma derivada usual, mais a parte de acoplamento, quer dizer, isso aqui seria como se fosse uma carga fraca do neutrino acoplada ao Z. Então, aqui eu estou formando uma corrente neutra. Neutrino barrado, gama mi, neutrino, Zmi. Né? E com essa constante de acoplamento aqui. Eu estou botando E e tangente de θ, mas a gente poderia escrever isso em termos de G. Quer dizer, podemos, só lembrar aqui, isso aqui é E, né? Botar assim, isso aqui é E, esquece o 2, né? E, tangente de θ, mais cotangente de θ é tangente mais 1 sobre tangente. Então, fica tangente ao quadrado sobre tangente. Tangente ao quadrado é secante ao quadrado, sobre tangente. Né? Vou botar assim. Então, isso aqui vai ficar tangente no denominador é cosseno sobre seno. Isso aqui é 1 sobre tangente. E a secante ao quadrado é 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. Então, esse cara aqui cancela com esse aqui. E o E, eu posso escrever no lugar do E, G, seno de θ. Então, esse seno cancela com esse aqui. Então, isso aqui, no fundo, pode ser, no lugar, vai ficar G, vai ficar IG, quer dizer, eu posso escrever isso tudo aqui, se quiser, né? IG sobre 2 cosseno de θ, Zmi. Então, é a interação do neutrino com o Z, dada por essa espécie de constante de acoplamento ou por essa que está aqui. Mas o que é importante é que daqui nós tiramos uma corrente neutra. Quer dizer, o que a gente tem aqui é a corrente do neutrino. Neutrino left barrado, gama mi, neutrino left, Zmi. Com essa constante de acoplamento aqui. Né? E agora esse I aqui, claro, cancela com esse I. Então vai ficar menos E sobre 2, né? Vamos dizer, tangente de θ mais cosseno, mais cotangente de θ, que é 1 mais tangente ao quadrado, que é secante ao quadrado, de θ sobre tangente de θ. Vamos dizer assim, isso aqui, então, seria a constante de acoplamento fraca da corrente neutra do neutrino. Essa corrente neutra foi descoberta
Não no LHC, mas naquele experimento Gargamel em 1973. Então, 1973 marca o descobrimento das correntes neutras, que era uma previsão, né, está incorporada já na teoria eletrofraca, a corrente neutra acoplada aos Z0. Então, isso aqui é apenas uma parte. Vamos continuar. Agora, vamos pegar a parte dos leptons carregados. Aí a gente vai ter aqui mais lepton left barrado. Agora o lepton é carregado, então vai ter carga, então ele pode se acoplar com um fóton. Então vamos ter aqui demi lepton left menos i é ami lepton left e menos i é sobre 2 cotangente de θ menos tangente de θ zemi lepton left. Vamos continuar aqui. I menos E sobre raiz de 2 seno de θ neutrino left barrado gama mi lepton left W mi mais e menos E sobre raiz de 2 seno de θ lepton left barrado gama mi neutrino left W mi menos. Então esse aqui é o setor, aqui nós estamos vendo corrente neutra, a corrente neutra dos leptons. Aqui eu tenho o acoplamento eletromagnético. Quando eu faço aqueles cálculos de substituir, aqui vai aparecer exatamente um G seno de θ, que eu vou interpretar como o E, que a gente já identifica com E. Então vai aparecer aqui exatamente o G seno de θ. Agora, aqui a gente está vendo que é uma espécie de uma derivada covariante também do lepton. Ó. O acoplamento com o fóton e o acoplamento com Z0. Então, isso aqui é a carga eletromagnética do fóton, do lepton left, né? O lepton tem carga menos 1, então o Q é menos 1, né? Então está aqui a constante de acoplamento e a carga menos 1. E aqui nós temos o acoplamento do lepton left com o Z0, com essa constante de acoplamento efetiva fraca. Quer dizer, isso aqui seria o acoplamento fraco do lepton left com o Z0. Então, a gente tem uma espécie de uma derivada covariante também, ó. Só que agora, diferentemente do neutrino, que é neutro, não tem a parte do fóton, mas o lepton é carregado, então ele tem a parte do fóton e tem a parte fraca de associação ao Z0. Aqui são as correntes carregadas, né? Lepton com neutrino, W+, lepton com neutrino, W-, né? Então, aqui a gente sabe que a gente pode reescrever, se quiser, em termos daqueles chamados acoplamentos 1 mais gama 5, né? Eu posso aqui, por exemplo, escrever isso aqui, esse lepton left como sendo 1 mais gama 5 sobre 2, e aqui escrever 1 mais gama 5 sobre 2, não importa, a gente pode sempre escrever isso aqui, quer dizer, botando left, 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 a gente não coloca a matriz gama 5. Mas, em geral, você pode omitir o lepton, o left aqui, e colocar 1 mais gama 5 aqui. Gama mi, 1 mais gama 5, gama mi, 1 mais gama 5. Mas está tudo ok. Então, o que é importante ver daí é a estrutura de interações dos leptons, né, com os Ws e com os Zs, com o fóton. Então, o neutrino tem essa derivada covariante só com Z0, e o lepton carregado tem a derivada covariante agora com o fóton. Lembrando, então, que tem uma espécie de uma carga fraca, uma constante de acoplamento fraca, acoplando com Z0. E aqui são as correntes carregadas. Quer dizer, as correntes carregadas, isso aqui são interações fracas. E sobre G seno de θ. E apesar de ter a constante E aqui, isso aqui marca uma interação fraca, porque tem o seno de θ. Quer dizer, tudo que é puramente eletromagnético não tem o θ, não tem o ângulo de Weinberg. Onde apareceu o ângulo de Weinberg é porque nós temos alguma coisa ligada à interação fraca. Aqui, por exemplo, é puramente eletromagnético. E aqui sobra um E com seno de θ. Então, isso aqui não é puramente eletromagnético, isso aqui é uma interação fraca com o W+. Mas, claro, os bósons são carregados, os nêutrons são carregados. Então, esses objetos têm interação eletromagnética.
né? Mas a interação eletromagnética não é essa. Essa aqui é a interação fraca dele. É uma corrente fraca interagindo com W+, a corrente fraca interagindo com W-. Então, isso é o que dá para nós a setor lepton. Vou botar só o setor right, que é imediato. O setor right é rapidinho, é pequenininho, porque só tem o acoplamento com o Y, né? Então, no setor right, deixa eu colocar aqui. Então, quando a gente desenvolver agora o setor do lepton right, só tem o YI, porque a derivada ele é um singlete do SO2, então vai ficar bem mais simples, mas é só para a gente colocar a estrutura de corrente também. Então, quer dizer, o que a gente está fazendo hoje, basicamente, é um exercício algébrico de substituição daquilo que a gente derivou até agora, né, nas derivadas no Lagrangiano. Substituindo os campos, né, pelos campos físicos para ver as interações, né, com os Ws e os E's e o fóton. Então, o nosso setor de lepton right, que é o setor singlete de SO2, ele tem essa estrutura aqui, I, gama mi, e aqui lembrando da derivada covariante do lepton right, que aí eu vou substituir o Y pelo fóton, e vai ficar no final do dia isso aqui para a gente. Vai ficar, de novo vai aparecer uma derivada covariante, claro, então vai aparecer o lepton right barrado, I, gama mi, dmi, lepton right. Aí aqui a derivada covariante com o fóton, menos IE a mi lepton right. Lembrando que o lepton tem carga menos 1. E aqui vai aparecer agora a carga I é tangente de θ, Zmi lepton right. Então a gente vê o seguinte, o acoplamento eletromagnético ao fóton, tanto do lepton left quanto do lepton right, é idêntico, a mesma carga, tudo igual, quer dizer, o fóton, ele vê o lepton left e o lepton right da mesma maneira, mas o Z0 não. O Z0 distingue entre o que é left, olha a constante de acoplamento aqui, e o que é right. Então, é por isso, justamente, que a interação fraca quebra a paridade, porque a interação fraca se dá tomando, né, constantes de acoplamento distintas do Z0 com o setor left ou com o setor right. Lá o setor left, aqui o setor right. Então, a constante de acoplamento aqui é tangente de θ, na derivada covariante, e aqui a constante de acoplamento é toda essa aqui. Então, é nesse sentido, né, que a gente pode dizer que a gente quebra a simetria de paridade, né? Na verdade, depois a gente pode, se quiser, colocar tudo isso aqui. Aqui eu posso colocar o fator, substituir o lepton left aqui, né, por 1 mais gama 5 sobre 2, que aí vai ficar, e aqui 1 menos gama 5 sobre 2. E depois eu posso juntar tudo no gama 5. Mas o que é importante é observar isso, que o que é o setor left, que é o setor right, eles têm interações fracas diferentes. A interação eletromagnética é idêntica. Aqui, nada muda em relação aqui. Então, o fóton, ele não tem partido político. Ele trata igual a esquerda e a direita. O Z0, ele distingue entre direita e esquerda. A interação fraca é boa por isso, porque mostra que a esquerda, a luz surge da esquerda. Né? Se não fosse a esquerda, não teria luz. Por causa do SO2 left, né? Não, a interação fraca é SO2 left com o 1 de hipercarga. Daí é que sai o fóton. Então, e o fóton, ele mistura o BMI3, que é left, né, que é do setor left, né, com o YMI, que é a hipercarga. Então, vamos dizer assim, a direita não está gerando fóton, está gerando fóton é a esquerda e a hipercarga. Né? Então, a gente pode dizer que a esquerda é que gera luz. Né? Busquem luz na esquerda. O Fuller que gostaria. É, o Fuller, exatamente. Né? E a nossa política hoje não gostaria de ouvir isso, mas é a teoria eletrofraca, gente. Então, quando a gente diz que a esquerda gera luz, que a luz surge da esquerda, isso aí é o Prêmio Nobel de Física de 79. Isso aí não é Prêmio Nobel de Sociologia, não é Prêmio Nobel de Física. Beleza, gente. Então, por hoje é só. Depois, na próxima aula, vamos começar agora a trabalhar as transformações de gate. Você der a transformação de gate? Vou dar. Aí, tchauquinha. Obrigado.